Ok, vamos recuar até 2016. Nessa altura, Portugal, no que toca a turismo, parecia simplesmente imparável. Mas por trás de todos aqueles recordes, já se estava a cozinhar um plano. Um plano para a década seguinte. Chamaram-lhe Estratégia Turismo 2027 ou ET27. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos desmontar esta visão super ambiciosa para perceber como é que ela foi pensada para revolucionar a maior indústria exportadora do país. E para percebermos bem a ET27, temos mesmo de mergulhar nesse ano, em 2016. Portugal estava a viver um autêntico momento de ouro. Era o auge, sabem? Um sucesso que parecia não ter fim e que, de repente, pôs o país nas bocas do mundo como, se calhar, nunca antes tinha acontecido. Mas que sucesso era este, afinal? Estamos a falar de números a sério. Em 2016, as receitas do turismo, rebentaram com a escala. Atingiram os 12,7 mil milhões de euros. É um número que, só por si, já nos dá a dimensão do fenómeno, certo? O turismo já não era só uma parte da economia, não. Tinha-se tornado o motor principal das nossas exportações. E atenção que os recordes não se ficaram por aqui, nem pensar. Falamos de mais de 19 milhões de hóspedes, um salto de mais de 17% no emprego no setor. E o mais incrível, o crescimento sentiu-se em todas as regiões, sem exceção. A isto, juntem-lhe 64 novas rotas aéreas e quase 500 prémios internacionais. A imagem que ficava era esta, um setor que era, de facto, imparável. Só que, por detrás destes números todos tão impressionantes, começavam a surgir algumas questões importantes. Este crescimento assim tão explosivo seria sustentável a longo prazo? Será que a base deste sucesso todo estava a ser construída em alicerces realmente sólidos? A resposta a esta pergunta, ela acaba por revelar os desafios estruturais que estavam ali escondidos debaixo da superfície. O sucesso era inegável, claro que sim. Ninguém o punha em causa. Mas o modelo de crescimento, esse tinha fragilidades. E eram fragilidades significativas que precisavam, e com urgência, de ser resolvidas para se garantir o futuro. Ora bem, uma dessas grandes fragilidades era a sazonalidade. Basicamente, a dependência do verão. Vejamos o caso do Algarve em 2015. A taxa de sazonalidade era de 46%. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quase metade de toda a atividade turística acontecia ali, concentrada em apenas alguns meses. E esta dependência do sol e praia acabava por criar instabilidade económica e, claro, empregos muito mais precários. E depois havia outro problema, a concentração geográfica, ou seja, estava tudo a acontecer nos mesmos sítios. Olhem para isto, Algarve e Lisboa, só estas duas regiões, representavam quase 60% de todas as dormidas. O motor da economia estava a todo o gás, mas estava a deixar grande parte do país para trás. E isto, claro, só acentuava as desigualdades entre as regiões. E, por fim, a questão social, os salários. Em 2014, o rendimento médio anual na hotelaria e restauração era cerca de 33% mais baixo do que a média da economia nacional. Ou seja, os empregos que estavam a ser criados por este boom do turismo eram, em média, muito menos bem pagos. E isto levantava questões sérias sobre a qualidade desse emprego e sobre como é que a riqueza que estava a ser gerada estava a ser distribuída. Ok, então foi precisamente para responder a estes três grandes desafios, a sazonalidade, a concentração e os baixos salários, que nasceu a Estratégia Turismo 2027. E atenção, isto não era para ser um remendo rápido, não. Era um plano a sério, abrangente e de longo prazo, pensado para redefinir completamente o futuro do turismo em Portugal. A ET27 foi, desde o início, pensada como um guia estratégico partilhado, um mapa para os 10 anos seguintes. E a sua característica, talvez mais marcante, foi mesmo a forma como foi criada. Foi construída de raiz com uma enorme participação pública. Envolveu toda a gente, desde os profissionais dos setores até à sociedade civil. E não pensem que este processo foi só simbólico para inglês ver. Nada disso. Durante mais de 8 meses, mais de 1.700 pessoas participaram em workshops por todo o país. E não só cá dentro. Também foram feitos focus groups nos 5 principais mercados que nos enviam turistas para perceber a perspectiva internacional. Portanto, a estratégia final, que saiu em setembro de 2017, nasceu mesmo desta enorme visão coletiva. Então, o que é que saiu deste processo todo? Saiu uma estratégia organizada em 5 eixos, ou 5 pilares estratégicos. Cada um deles ataca uma dimensão crítica para se construir um turismo que fosse mais sustentável, mais coeso e, claro, mais competitivo. Vamos lá ver quais são. Ok, aqui estão eles. Os 5 pilares são valorizar o território, impulsionar a economia, potenciar o conhecimento, gerar redes e conectividade e, por fim, projetar Portugal.
Se pensarmos bem, todos juntos eles formam uma abordagem super integrada. Vão desde a preservação do nosso património e a qualificação das pessoas, até ao reforço das acessibilidades e da marca Portugal lá fora. Muito bem, com os pilares da casa bem definidos, a estratégia passou a estabelecer metas. E metas muito concretas e ambiciosas. Não estamos a falar de desejos vagos, não. Estamos a falar de objetivos com números, quantificáveis, para se poder medir o sucesso do plano até 2027. E a primeira grande meta era esta: atingir 80 milhões de dormidas por ano. Mas atenção, o objetivo aqui não era só aumentar o número por aumentar. A ideia era conseguir distribuir muito melhor estas dormidas ao longo do ano e por todo o território. Lembram-se da sazonalidade e da concentração? Pois, era para atacar diretamente esses problemas. A segunda meta era, se calhar, a onda mais ambiciosa: chegar aos 26 mil milhões de euros em receitas turísticas por ano. E aqui o foco era claríssimo: crescer mais em valor do que em volume. Ou seja, a ideia era atrair um tipo de turismo que gastasse mais, que deixasse mais riqueza e que contribuísse de forma mais significativa para a economia local. Mas o que é talvez mais fascinante nisto tudo é que a visão não era só económica. A ET27 estabeleceu metas super equilibradas. Reparem, no pilar social, o objetivo era duplicar a percentagem de trabalhadores com ensino secundário, passar de 30% para 60%. No pilar ambiental, a meta era que mais de 90% das empresas turísticas adotassem medidas de eficiência de energia e de água. Isto é uma abordagem, há uma abordagem a 360 graus. Mas, no meio disto tudo, no centro de todos estes planos, eixos e metas, a estratégia identificou um elemento que considerou ser o ativo mais importante de Portugal. A sua, podemos dizer, verdadeira arma secreta para liderar o turismo do futuro. A estratégia deu-lhe um nome um bocado técnico: um ativo único transversal. O que é que isto quer dizer? É um atributo que está no centro da identidade nacional, que é sempre reconhecido por quem nos visita e que não dá para copiar, não pode ser replicado em mais lado nenhum. E esse ativo, segundo o próprio documento, são as pessoas. E acho que esta ideia fica perfeitamente resumida nesta citação. É de Taleb Rifai, que na altura era o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, e ele disse: "O melhor de Portugal são os portugueses." A própria estratégia pega nesta verdade e coloca no seu centro. Defende que a hospitalidade, a autenticidade das pessoas, é isso que realmente nos diferencia de todos os outros. E tudo isto leva-nos a uma última questão. Uma questão para refletir. Será que um plano a 10 anos, construído de forma colaborativa e totalmente centrado nas pessoas, tem mesmo o poder de transformar a principal indústria de uma nação inteira? Bem, a Estratégia Turismo 2027 foi, no fundo, a grande aposta de Portugal, de que a resposta é um rotundo sim.